Diniz faz estruturação para compromisso importantíssimo do Vasco na Copa do Brasil, saída de jogador do Cruz Maltino e lançamento de reforços na equipe de Diniz. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Fernando Diniz vive uma semana de acertos finos na busca por fazer com que o elenco quase completo do Vasco em um objetivo transparente, transformar a preparação em classificação. O clássico decisivo contra o Botafogo, que acontece nesta quinta-feira, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, chega com a notícia que muda todo o desenho tático, os retornos de Paulo Henrique, Tite, com mais um dia de atividades no CT Moacir Barbosa. Fernando Diniz ajusta a última sessão de treinos com a tendência de manter a base da ida, o 1-1 em São Januário, realizando apenas uma mudança no meio de campo. Assim, o Cruz Maltino tem o retorno desses dois jogadores que já foram titulares, principalmente Paulo Henrique, um jogador que serve como uma válvula de escape do lado direito, jogador extremamente importante para o Cruz Maltino, e agora retorna após um período ausente para a recuperação. O jogador esse que deve voltar a ser titular e ser importante, um jogador que sem dúvida alguma é um auxílio a mais para o setor de ataque do Vasco e também pela questão defensiva, um atleta extremamente importante no setor defensivo. Um jogador que vai fazer toda a recomposição do lado direito com profundidade e equilíbrio. Ele, durante os últimos compromissos em que atuou, oferece apoio ao setor ofensivo sem abrir muitos buracos atrás, e isso é algo essencial em um clássico extremamente decisivo. Com ele, a saída pelo corredor também ganha qualidade e o time não fica tão previsível, tentando construir sempre por dentro. Assim, a provável formação deve ter Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton na defesa. Já no meio de campo, Barros, Tite e Coutinho devem aparecer como as três peças no miolo central. No ataque, Arraian, Nuno Moreira e também Pablo Verrete. Esse deve ser o time titular do Vasco para o compromisso diante do Botafogo, na intenção de construir um resultado significativo, positivo e que permita o Vasco também avançar de fase. Quem sabe novamente chegar às semifinais da Copa do Brasil seria extremamente positivo para o momento da equipe e também pelo lado financeiro. O Vasco conseguiria colocar mais uma boa quantia em seus cofres com a classificação. Após algumas contratações, o Vasco já conseguiu promover mais uma movimentação em seu próprio elenco. Agora é com a saída de Lloyd Augusto, jogador que chegou ainda durante o início da temporada de 2025, mas foi um jogador que até o presente momento não conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro. Um atleta que veio de fora e que pouco atuou com o técnico Fernando Diniz, que atualmente comanda o Vasco. O jogador de 25 anos agora muito possivelmente voltará à Europa. Ainda de acordo com o jornalista Vene Casagrande, o atacante angolano de 25 anos estará de volta ao futebol turco para defender o Rizespor por empréstimo com opção de compra. Já liberado para viajar e se apresentar, ele trocará São Januário por um ambiente que conhece mais, enquanto o clube abre espaço para organizar algumas prioridades. O contexto é bem importante. Em fevereiro, o atacante foi contratado junto ao Alanyaspor por 1,5 milhão de euros, cerca de 9 milhões de reais na época. Assinou um vínculo até o fim de 2027 e a expectativa era de que o jogador pudesse ter um impacto na equipe do Vasco ou pelo menos contribuir de forma positiva. O que veio, no entanto, foi uma sequência de atuações abaixo do esperado, perda de prestígio com a torcida e um cenário que pedia uma decisão. A operação agora atende exatamente a essa necessidade: reduzir o ruído, permitir com que o atleta busque minutos no campeonato que conhece e ao mesmo tempo preservar o patrimônio com a saída temporária acompanhada de uma opção de compra, caso o negócio possa vir a dar certo no futuro.
A experiência mais recente, obviamente, deixa o Vasco com algumas lições. Recrutar bem não é só apenas acertar a contratação, é também saber corrigir quando o encaixe não vem no tempo certo. O empréstimo com opção é também, nesse sentido, uma proteção que permite com que o Vasco, quem sabe, possa ter o retorno na questão financeira. Em relação aos últimos reforços que chegaram ao Vasco, mas que não estão presentes na equipe titular para o compromisso contra o Botafogo, o Vasco tem adotado uma cautela em relação a justamente essa questão envolvendo os jogadores, buscando inserir cada um deles na equipe, mas sem pressa. É assim que a comissão técnica também tem conduzido a chegada de Robert Renan e Matheus França. A decisão de começar no banco de reservas não é nenhum tipo de conservadorismo. Assim, o Cruz Maltino tem adotado uma estratégia pensada para um jogo decisivo em gramado sintético, para um elenco que vem entregando desempenho nas posições e para proteger os dois reforços que chegam com expectativa um pouco mais alta. Expectativa em relação às partidas que valem vaga e carregam um peso totalmente diferente. Cada detalhe conta, e é justamente por isso que a direção do Vasco, em relação à comissão técnica, tem buscado todo esse objetivo de não adiantar os passos no momento mais errado. É por isso que no setor defensivo o recado é claro: a dupla formada por Hugo e Lucas Freitas deve seguir como a primeira opção, até que de fato a comissão possa ter a confiança e inserir também Robert Renan como uma peça para estar presente na zaga. Os atletas encontram-se também com um ritmo de jogo um pouco mais abaixo daquilo que se necessita para de fato conseguirem estar entregando o potencial máximo durante os compromissos. O Vasco ainda tem a questão e a opção do gramado sintético, que entra como um elemento bem prático nessa equação, envolvendo principalmente a velocidade do jogo, que aumenta bastante, e principalmente o desgaste, que faz com que os atletas tenham um nível de esforço bem maior e assim o nível de desgaste é também relativamente muito maior. Assim, a comissão técnica tem se precavido na busca por lançá-los no momento certo. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.